Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6, o nosso tema é santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Seria muito bom, né, meus irmãos? Se nós estivéssemos realmente comprometidos com a ética do Espírito. Com a ética do Espírito. Então, seria maravilhoso. Mas a santificação deveria nos levar a exatamente isso, nos preocupar com a ética do Espírito. Mas o que nós vemos muitas vezes, a gente não está muito preocupado com isso. Porque ética seria aquele tipo de você entrar num padrão, você ter um padrão. Mas a gente muitas vezes se esquece que nós temos um padrão, nós deveríamos ter um padrão. Porque muitas das vezes queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito. Achamos que santificação é aquilo que nós achamos, não aquilo que está escrito na Bíblia. Mas aqui no nosso texto áureo, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, se a igual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos, ter uma paz. O que a gente aprendeu na lição passada? Sobre os frutos do Espírito. O que os frutos do Espírito nos traz? Viver bem em sociedade, viver bem em comunidade. Então, se nós não tivermos essa consciência de termos o amor pelo próximo e também colocarmos em prática de seguir a paz com todos, vivemos o amor pelo próximo e também a santificação, nós não vamos ver a Deus. Nós não temos, se nós não querermos, se nós não quisermos ter essa mentalidade de buscar a Deus, de falar com Deus, de entrar verdadeiramente nos caminhos do Senhor, não vamos chegar a Deus, mas nós não vamos conseguir ver a Deus. A gente tem que se santificar. Não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia. É a Bíblia que diz. Não é o meu achismo, não é a minha opinião, mas é aquilo que está escrito na Bíblia. Na nossa verdade prática, santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Irmão, ser santo na sua plenitude nós não vamos conseguir. Sem defeito, sem pecado, não, meus irmãos. Mas nós temos que procurar melhorar a nossa vida dia após dia, porque nós temos muito que melhorar. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Nós temos muito que melhorar, nós temos muito que fazer. Nós podemos fazer. Nós temos a consciência que isso pode ser feito. Mas por que a gente não faz? Por que parece que a gente não está muito preocupado com isso? Vamos continuar aqui na aula, no comentário. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 23. Portanto, cingidos vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o que o Senhor Jesus ofereceu para nós? A graça. E por que a gente não faz ou não entra nesse universo que é graça? Porque a gente pensa que graça é de graça, não é de graça, é pela graça. Então, o que Deus nos oferece é arrependimento, é santificação, é melhora, é busca, é condição de ter o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas continuamente. E aqui no versículo de número 17, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andar em temor não é ter medo. Andar em temor é ter respeito por Deus. Nós temos que ter respeito por Deus. Muitos de nós temos medo de Deus, mas nós não temos o respeito devido. Não damos a Deus o respeito devido que Ele merece. Ou que nós deveríamos dar. Não é que Deus merece, é que Deus é dono de tudo, meus irmãos. Nós não somos nada. Porque falar aqui de merecer, eu acho que é até uma palavra que não se encaixa muito bem. Mas a questão é que nós temos que fazer o quê? De respeitar a Deus e não ter medo de Deus. Se nós temos respeito por Deus, nós vamos deixar de fazer muita coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Aqui na nossa introdução, Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo e em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Então, nós temos que refletir essa santidade de Deus todos os dias. E se nós fizermos isso todos os dias, com certeza nós teremos facilidade de colocar a palavra de Deus em prática,
deixando as nossas opiniões, aquilo que a gente acha que é ou que não é, e nos apegarmos à Bíblia. A Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, tá certo ou tá errado. Se a Bíblia diz que tá certo, tá certo. Se a Bíblia diz que tá errado, tá errado. E aqui no nosso tópico 1, a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. E ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas tinham um modelo de santidade ali. Tinha um modelo de santidade que era o quê? Era o sumo sacerdote. Ele vinha aqui, santidade ao Senhor na sua testa, ele usava aquela roupa e também era um exemplo de santidade. Era um exemplo de ter uma vida santa em Deus. Era o exemplo. Então, nós vemos que no Antigo Testamento as pessoas também já eram ensinadas a ser santas diante de Deus, a ter santidade. Só que agora, na parte 1 aqui, santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares, né? Vou ainda falando do Antigo Testamento. Tudo era separado, o animal era separado para ser santo, a comida tinha que ser separada para ser santa, e as pessoas tinham que ser separadas para ser santas. Não é muito diferente de hoje. As pessoas também têm que se separar para ser santas. É claro, a gente não vai se isolar dentro da sociedade, no sentido de não vai falar com ninguém, não vai se comunicar com ninguém. Não é isso. O povo de Israel era um povo separado para a santidade. Mas hoje nós vivemos numa sociedade onde nós temos que conviver com pessoas e dar bons exemplos e também dar bom testemunho. Então aqui a santidade do Antigo Testamento era essa separação. Era separado, tinha um vínculo com a santidade. E também a consagração, né? O termo consagrar, na parte 2, o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Então tinha muito disso no Antigo Testamento. Consagrar, separar e também na parte 3 aqui, purificar. A purificação é o termo derivado de verbo taher, ser limpo, puro, santo, do verbo gadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Então tudo isso simbolizava a santidade ao Senhor, ser separado. É claro, meus irmãos, a gente tem que trazer de uma reflexão para os nossos dias de hoje com o cenário que nós temos hoje, não com o cenário de antigamente. Porque o povo de Israel, eles eram um povo que Deus os separou para que eles pudessem ser santos. Só que eles se misturaram com outros povos. Nós hoje já estamos misturados com outros povos. E dentro dessa mistura nós temos que ser santos. Nós temos que ser santos. Nós não podemos ter as mesmas práticas. Hoje o reino é um reino espiritual. Aqui nós vamos falar mais de pessoa física, de coisa estática mesmo ali, tá ali ou não está. Mas hoje nós temos um reino espiritual. Nós vemos um reino espiritual. É o que nós vamos falar aqui na parte 2, no tópico 2. A santificação no Novo Testamento. A santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Agora que, como na parte 1, nós temos a obra da Trindade, a obra que renova, que renova o homem, que dá a condição para o homem. Não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, irmãos. O que é mais fácil? Ser santo no Antigo Testamento ou ser santo no Novo Testamento? Hoje, nós temos a possibilidade de orar a Deus, pedir perdão para Deus, Deus nos ouve, Deus vem nos liberta, Deus nos salva. No Antigo Testamento, tudo era dependendo do quê? Do templo, do sacerdote, da oferta. Hoje nós não temos essa, porque a oferta já foi feita e o templo somos nós. Então, no Antigo Testamento, a vantagem, vamos dizer assim, que seria uma vantagem, eles não precisarem se misturar com outros povos. Eles não tinham essa necessidade.
Mas hoje nós nos misturamos onde a gente vai, no mercado, na escola, no trabalho, a gente está sempre em mistura com outros povos, com outras pessoas, com outras mentalidades, com outras crenças. E isso é uma responsabilidade muito grande. Por isso que nós temos uma obra da Trindade, né? Que vai falar aqui acerca da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que trazendo a nossa mentalidade acerca da revelação, principalmente o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence, é ele que nos ajuda o quê? A melhorar a nossa condição diante de Deus. Na parte 2, natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação, cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Então essa entre uma mentalidade de santificação. O que é a mentalidade de santificação? É a procura de melhorar a condição diante de Deus. É procurar vou melhorar a minha vida diante de Deus. Procurar fazer melhor. Procurar estar mais bem apresentável a minha vida espiritual. Então a pessoa, nós procuramos melhorar a nossa vida a partir do quê? Da natureza da santificação. Aquilo que é natural para mim. No Antigo Testamento a gente fala de purificação, tinha que ter a purificação, tinha que ter a oferta da manhã, da tarde, dependendo do pecado, tinha que trazer a oferta. Se a mulher tivesse determinado dias, ela tinha que estar afastada. Então tinha vários ritos e várias purificação, consagração, como nós vemos, mas hoje já não tem isso. Hoje nós vemos o quê? De uma forma natural. Hoje, quando aqui está falando a lição, quando a gente aceita Jesus, essa mentalidade de santificação, esse desejo de santificação já habita dentro de nós. Pode ver, um novo convertido, ele quer melhorar, ele quer fazer isso, ele sabe. Não é questão que, eu vou ter que ser crente para deixar de fazer isso, fazer aquilo. Quando a gente se torna um cristão, um servo de Deus, automaticamente nós temos essa mentalidade de deixarmos essas coisas para alcançarmos outras coisas, para alcançarmos a presença de Deus. Então, muda-se a mentalidade, muda-se o desejo, o foco por alguma coisa. Então, hoje outrora nós queríamos satisfazer a nossa carne. Agora não, agora eu tenho que satisfazer o quê? O meu espírito. Aqui na parte 3, uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento, né? Todo mundo, nós entendemos o que é um nascimento, né? O nascimento era algo que não existia, vira existência. Então, quando fala novo nascimento, fala do homem como novo nascimento, o homem, é isso mesmo. Aquilo, eu nasci de novo, eu me batizei, agora eu nasci de novo. Eu nasci outra vez. Ou seja, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele homem que era pecador, que tinha o desejo no pecado, que desejava fazer as coisas erradas sempre, colocava em prática, esse homem morreu. Agora, o homem que ressurgiu é o homem que deseja fazer aquilo que o Espírito de Deus direciona. Não que esse novo homem não será tentado. Ele vai ser tentado, claro que vai. Mas a sua mentalidade agora é outra. O desejo dele e o prazer dele está nas coisas de Deus, estar em aprender em Deus, estar em buscar a Deus, estar em falar com Deus, estar em se relacionar mais intimamente com Deus, ter uma intimidade maior e mais próxima em Deus. Então, essa é a mudança do homem. Agora, o homem vai ser tentado pelos velhos, pelos novos pecados, ele vai ser tentado. Porém, o seu prazer está nas coisas de Deus. Na parte 3, aqui no tópico 3, a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte da santidade, o Senhor, o seu padrão, né? É muito interessante porque quem nos leva, quem nos direciona, quem nos fala, quem fala para nós acerca da nossa vida, do nosso pecado, da nossa iniquidade, é Deus. É Ele que fala conosco. É Ele que fala dentro de nós quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Então, quem vai dizer para nós, quem vai falar conosco, quem vai nos lapidar é o Espírito Santo.
Parte 1. A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Quando o apóstolo Paulo ele escreve as cartas, ele está o quê? Apontando o pecado do povo e também trazendo a solução para que o povo possa conseguir se desprender ou se libertar daquele pecado. O apóstolo Paulo ele traz a mentalidade para as pessoas o que? Olha, esse é o pecado, mas também essa é a solução para o pecado. E Jesus também, quando ele vai falar acerca daquilo, do seu discurso, quando ele vai pregar, quando ele está pregando, ele aponta o problema, mas ele também aponta a solução. O que é a solução? O Espírito Santo é a solução. O Espírito Santo. Parte 2. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Podemos afirmar com nona degree que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. Irmãos, nós somos santificados pela palavra. Se nós não dermos ouvidos à palavra, nada vai fazer sentido para nós. Então, para nós começarmos a ter uma santificação, para que essa santificação venha decorrer ou ocorrer na nossa vida, nós temos que ouvir o quê? A palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a palavra. E se nós ouvirmos a Jesus, o Senhor, a palavra, nós vamos alcançar, vamos ser o quê? Que, mais uma vez aqui, o sangue vai fazer sentido para nós, o Espírito vai fazer sentido para nós. Por quê? Porque tudo isso são atributos do que? Da palavra. Amém? E aqui na nossa parte 3, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grego ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural e em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. Aqui vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes, mas a ética tudo está relacionado à nossa conduta. O que é a nossa conduta? A nossa conduta espiritual ou a nossa conduta carnal? É isso que nós podemos escolher. Podemos escolher ter uma conduta espiritual ou podemos ter uma conduta carnal. Mas o que é melhor? Ter uma conduta, claro, espiritual, onde o Espírito me direciona, onde o Espírito me leva a refletir acerca daquilo que é de Deus e não é. Então a ética, como diz o filósofo, né? Não é cosmética, meus irmãos, não é cosmética. Você não vai lá pegar a ética e passar uma maquiagem para querer tapar buracos. Não. A ética é conduta de vida todos os dias. Essa é a ética. Então nós temos que ter uma ética espiritual. Nós temos que colocar em prática na nossa vida uma ética espiritual. Sermos seres espirituais. Somos carnais, claro, mas somos espirituais. Deixamos que o Espírito de Deus, ele venha, vamos dizer assim, ele venha fluir na nossa vida aquilo que é melhor, aquilo que há de melhor na sua presença. Amém? E a nossa conclusão, irmãos, que sobre a santificação precisamos saber o significado, a sua importância, a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Amém? Não adianta querer dar lugar para essas conversas legalistas, meus irmãos, que não tem nenhum amor, que não tem nenhum apreço pela palavra, mas sim querer demonstrar a sua santidade através do erro do próximo. Nisso não precisa. Nós temos, se nós, aquele que está em pé, olhe que não caia, e se nós tivermos a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, nós também temos que dar o exemplo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Amém? Que Deus te abençoe.